Quero lhe dar boas-vindas nesta oportunidade maravilhosa que Deus nos concede de podermos manter comunhão, a oração da fé, podermos estar unidos no mesmo propósito de buscar conhecimento, buscar comunhão com o Pai, com a Palavra, comunhão com Deus, com Cristo Jesus, viver a obra do Espírito Santo. É maravilhoso poder servir este Deus tão bondoso, poder servir esse Deus que é Pai. Então, em nome dele, seja bem-vindo, fique em paz, esteja com o seu coração reconfortado, seu coração consolado no Senhor. Sei que vivemos dias tão difíceis, dias tão corridos, dias tão complicados nesse mundo, tantas vozes contrárias, ameaçadoras, tantos problemas que esse mundo tem enfrentado, mas você sabe que Deus está no controle de todas as coisas, nada fugiu da mão, do controle do nosso Deus e Pai. Ele está conduzindo todas as coisas e certamente no momento certo o Senhor vai voltar, vai arrebatar, vai levar o seu povo para a eternidade. No momento em que os nossos olhos veem o Filho do Homem voltando com os santos anjos, os mortos ressuscitarão e nós, os vivos, seremos arrebatados. É isso que compreendemos. O final dos tempos estão perto, breve, em nome de Jesus. Então, tranquilize teu coração, esteja em paz, aprenda a lançar diante do Senhor as tuas ansiedades, a lançar diante dele as tuas preocupações, aquilo que vai ao teu coração. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A absoluta certeza de que esse Deus jamais falhou e esse Deus não falhará jamais. Amém? Que esta paz, portanto, que vem de Deus, possa transbordar no teu coração, transbordar na tua mente, você possa ter saúde emocional, saúde espiritual, perfeita saúde no teu corpo, que em nome de Jesus Cristo a palavra de Deus cause aí um grande, poderoso resultado, fruto do Espírito na sua vida, em nome de Jesus Cristo. As sextas-feiras, nosso propósito é levantar uma igreja de oração, um povo de oração, crente que ora, crente que busca a Deus em oração. Então, essa é a nossa escola de oração. Nós temos a nossa lista, os pedidos de oração, são pessoas que contam com as orações da igreja, pessoas que acreditam no valor da oração. Então, daqui a pouco vamos aqui citar os nomes, vamos orar um a um. Esteja ligado conosco em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos aqui buscando o mover da oração em toda a Bíblia Sagrada para construir valores sólidos de uma vida com Deus. Lembrando que a previsão para outubro, nós vamos abordar o tratado da oração, o grande tratado da oração. Vamos responder perguntas importantes sobre o que é a oração, como se deve orar, a verdadeira oração, o momento para orar, diversos pontos cruciais que envolvem esta prática cristã, bíblica, que é a vontade de Deus que nós pratiquemos. Eu creio que grandes coisas virão para o povo de Deus. Através do conhecimento, disse Pedro, nos são doadas as suas divinas, suas preciosas e muito grandes promessas, pelas quais vivemos livres das paixões que há no mundo, em nome de Jesus Cristo. Você também pode acessar o nosso canal do YouTube, por favor, @Cristo Vive Missão. Entre no nosso canal, inscreva-se no canal da igreja,
ativa lá as notificações, receba, esteja inteirado com os nossos conteúdos, entre na nossa playlist, onde você vai encontrar sermões expositivos. Nossa igreja crê no valor da pregação expositiva. Então você terá ali a abordagem expositiva de vários livros bíblicos. Já abordamos sobre Abacuque, já abordamos 1 Samuel, 2 Samuel, Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Agora estamos abordando todo o livro de Atos. Já estamos entrando capítulo 13, para a glória do Senhor, já passando aí, chegando na verdade a metade do livro. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus Cristo. Pegue a sua Bíblia, anote os sermões, os esboços, e certamente você vai crescer em graça e em conhecimento para o louvor e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pois bem, vamos abrir a palavra de Deus. Olha, antes do estudo bíblico, como eu tenho costume de agradecer a Deus, testemunhos antes, então quero agradecer a Deus pela aprovação da abençoada Ana Clara, a neta da diaconisa Maria do Socorro, que passou para a prova do FRJ. Louvado seja o Senhor. Mais uma estudante da Federal, poderia ter usado cotas, mas não fez uso de cotas, passou pela sua capacidade, seu mérito, e graças a Deus por isso. Parabéns, abençoada Ana Clara, você possa ter muito sucesso nos seus estudos, na sua vida acadêmica, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, por favor, vamos abrir a palavra de Deus agora. Temos aí os próximos 22 minutos para lançar alicerces da palavra de Deus, fundamentos da palavra de Deus, e logo então vamos orar pela nossa lista, os pedidos, famílias. Já vai preparando aí o seu pedido de oração para colocar em nossos chats, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela palavra e pela oração, o nome de Jesus traz cura, salvação e transformação. Nossos irmãos agora da live, abençoado Eliardo, presbítero Valdécio, podem projetar o tema aí para que os nossos irmãos possam visualizá-lo melhor. Pela palavra e pela oração, o nome de Jesus traz cura, salvação e transformação. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 31 a 35. Vamos fazer a leitura. Diz assim o sagrado livro: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia na cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e de Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Que palavra tremenda! Que esta unção maravilhosa de Deus, pelo nome de Jesus, esteja operante através da vida da igreja. Pai amado e bendito, Senhor eterno, Deus maravilhoso, aqui estamos nesta sexta-feira de fé, sexta-feira de oração, sexta-feira de convicção bíblica, de vida sobre a rocha, para orar, para rogar, para clamar, para declarar as verdades da Tua palavra, do poder que há em Teu nome. Sabemos, Senhor, que a vida em Cristo Jesus, pelo nome de Jesus, é uma vida poderosa, é uma vida abençoada, é uma vida superlativa,
Por mais que hajam lutas, problemas, por mais que hajam desafios, Pai, triste mesmo é a vida sem Jesus. Ruim mesmo é a vida sem Jesus. Porque a vida em Cristo é de esperança, é cheia de glória. Aprendemos em Cristo a ter alegria em toda e em qualquer circunstância. A Tua presença, o Teu nome em nossa vida faz toda a diferença. Pai, abençoa os corações do Teu povo abundantemente, Pai. Nós queremos que esta palavra cause impacto no coração dos Teus filhos, para que eles possam dar muitos frutos para Deus. Esta é a nossa oração em Cristo Jesus, em Seu nome. E o povo amado de Deus diga amém e amém. Família querida, santos de Deus, povo amado, benditos do Pai, eleitos em Cristo Jesus. Acredito que uma parte esteja no YouTube. Quem estiver no YouTube pode vir também aqui para o WhatsApp, para o Facebook do pastor. Eu sempre gosto de ver o rostinho dos amados irmãos aqui na minha tela, em nome de Jesus. Pois bem, as primeiras cenas da missão evangélica, da missão cristã, começam com intervenções de Jesus, intervenções do sobrenatural, o mover sobrenatural. Jesus aparece depois de ressuscitado, morreu e ressuscitou, e então, já ressuscitado, Jesus aparece para os discípulos, os quais estavam esperando a manifestação de Deus, manifestação de Cristo em oração. Essas são as primeiras cenas do Evangelho. Em Atos capítulo 1, você faz a leitura desse texto e você vai ver que Jesus, diversas vezes, com provas incontestes, ele deu prova de vida, ele mostrou-se para os seus discípulos, ou seja, ele deixou o túmulo vazio, ele venceu a morte, ele venceu o túmulo gelado, ele venceu a expectativa do adversário, ele venceu todo o mal, ele destruiu, ele despojou, ele limitou todo o poder do mal e ele ressuscitou. Os discípulos estavam em oração esperando. Jesus havia dito antes de morrer, Jesus havia dito que eles deveriam permanecer esperando, eles deveriam orar, eles deveriam ficar unidos em oração. Então, que a obra do Senhor Jesus, a obra da graça de Deus, é uma obra sobrenatural. A obra de Jesus é uma obra em que se vê Deus intervir, se vê Jesus intervir. Na verdade, antes da sua ascensão, já nas provas incontestes de sua ressurreição, Jesus deu essa ordem para aos discípulos que devessem permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E o fato é que os discípulos viviam em obediência, e a obediência em oração, a obediência em busca da vontade de Deus, de viver a vontade de Deus. Do hebraico, a palavra é levi ou levavi, que é coração. Essa palavra coração do hebraico, ela é muito mais do que o nosso pensamento ocidentalizado de sentimentos. Você pensa em coração, você pensa em sentimento. Meu coração está doendo, meu coração está triste. Se você ouvir então aquelas músicas sertanejas, nossa, coração ali é sinônimo de sei lá o que, de casamento destruído, enfim, vida por água abaixo, chororô e mimimi. Não, isso não é o pensamento bíblico. O pensamento de coração, de vida com Deus, é a capacidade de raciocinar segundo a palavra de Deus e viver em obediência a Deus. É viver de acordo com o coração de Deus.
Por isso a palavra diz: Davi é um homem segundo o levave de Deus, segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Deus capacita o homem a que seja segundo o seu coração. Então, é isso que nós começamos a ver nas primeiras cenas da missão evangélica. Jesus intervém na vida dos seus filhos para que eles consigam agir de acordo com a vontade de Deus. Jesus intervém na vida do seu povo para que eles possam agir de acordo com a vontade de Deus. Você note que isso aconteceu com Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Então Jesus estava intervindo na vida daquele homem e de forma sobrenatural transformou a vida dele. De forma sobrenatural mudou a vida daquele homem, transformou o seu interior, transformou o seu coração, transformou-lhe o coração levave, deu-lhe um levave de basar, do hebraico, deu-lhe um coração de carne, tirou o coração petrificado, tirou o coração doentio, tirou o coração que estava entregue às paixões, desenfreado. Você sabe que uma das formas de Deus disciplinar aquele que não lhe ouve, não lhe obedece, é tirar as mãos de contenção, é deixar a pessoa por conta própria. Amado, é uma pessoa desenfreada. Isso Paulo disse: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque a pessoa sem essas paredes de contenção, que são a mão de Deus, a ação de Deus, o levave de Deus, o coração de Deus trabalhando em nosso coração, sem essa ação de Deus, o homem é desenfreado. O homem é desenfreado. O homem, ele pode cometer os mesmos pecados que qualquer outro homem depravado pode cometer. Então, é a graça de Deus sobre nós, é a intervenção de Cristo em nossa vida, é o mover sobrenatural de Deus, é a ação do Espírito Santo que nos capacita a viver em obediência. Então, dentro deste pano de fundo da ação sobrenatural de um Deus que intervém, de um Deus que se interpõe na estrada de Damasco, no caminho para Damasco, em que Saulo estava perseguindo a igreja. Esse é o contexto do capítulo 9, que nós estamos aqui abordando. É o contexto, é o pano de fundo que Lucas está tratando, está dizendo: olha, Deus intervém, Deus se põe no caminho, Deus muda a história, Deus trabalha no coração. Não sabemos o processo psíquico, psicológico que Paulo passou. A única coisa que sabemos é que ele caiu, um homem, e levantou outro homem. Ele caiu pecador e levantou santificado. Ele caiu em trevas, levantou-se numa luz, ainda que aquela luz fosse cegante e os seus olhos tivessem ficado em trevas, momentaneamente a sua alma já estava iluminada. Deus teve que cegar os seus olhos para iluminar a sua alma, e depois de alguns dias ele voltou a enxergar, já vendo com os olhos de Deus na sua vida. Então esse é o pano de fundo que Lucas está mostrando. O nosso Deus intervém, o nosso Deus faz a obra, o nosso Deus é poderoso para tratar. E diz que nesse contexto, já liberto, já iluminado, já transformado, Deus aparece a Ananias e diz: Ananias, vai até a casa de Judas, onde está Saulo, porque ele está orando. Ele está orando. E na oração, durante a oração que ele estava fazendo, ele viu um homem chamado Ananias chegando até ele, impondo-lhe as mãos e dizendo: recupere a vista, para que ele voltasse então a enxergar. Então, amado, diz que Ananias teve ali uma tréplica com Deus: mas Senhor, Saulo é um perseguidor, Saulo vinha para cá,
para perseguir a igreja, e o Senhor lhe falou: sim, eu sei disso tudo, mas eu transformei a vida dele, e você vai lá, obedeça e faça a minha vontade. E diz que Ananias foi, cumpriu a visão profética, e Saulo voltou a enxergar. Você veja, ele estava, Saulo, em oração, em obediência, ao mesmo passo Ananias em oração, em obediência, e Jesus intervindo na vida da igreja, Jesus intervindo na história do seu povo. Isto é simplesmente maravilhoso, é tremendo, porque nós somos levados a refletir sobre a presença de Jesus no caminhar da nossa vida. Você sabe que a palavra vida, V-I-D-A, se você tira a letra V, sobra o que? Ida. Ida é uma caminhada, é uma ida. A vida é uma caminhada para frente, amado. É uma caminhada para frente. Então, reflita sobre a presença de Jesus, o quão é importante a presença de Jesus na tua vida, o quão é significativa, o quanto é fundamental, é crucial, o quanto a presença de Jesus faz toda a diferença em tudo que você é, em tudo que você faz, em tudo que você sonha, pensa, cogita, ora, fala, nos seus relacionamentos. Qual é a importância de Jesus, de fato, na sua vida? Qual é a importância que você tem se apercebido da presença de Jesus no teu caminhar? Esta é a primeira reflexão. A segunda reflexão que esse pano de fundo nos leva é sobre a mensagem transformadora de Jesus. A mesma mensagem transformadora de Jesus a Saulo, Saulo. E o poder de Jesus transforma a vida daquele homem. É assim que nós somos transformados. A palavra de Jesus, a voz de Jesus, a presença de Jesus, tudo isso faz parte do Evangelho, são características do Evangelho. O Evangelho transforma, o Evangelho muda a vida, o Evangelho faz de nós uma nova criatura. Então a presença de Jesus e a sua mensagem é poderosa, são poderosas para agir diante da ignorância do homem. Lembra que Saulo estava em profunda treva e ignorância, perseguindo a igreja, e Deus agiu com a sua presença, a sua mensagem. Então a presença de Jesus e sua mensagem lida perfeitamente com a ignorância do homem e diante do sofrimento. A questão do sofrimento nós veremos com Pedro agindo agora dentro já do texto, é a continuidade do texto, desse pano de fundo. Pedro agindo, Deus agindo através de Pedro na vida de Enéas e na vida de Tabita e das viúvas, das mulheres que choravam, pessoas que sofriam. Como é que o Evangelho vem de forma tremenda e poderosa para agir nesses momentos cruciais, nesses momentos de dores, nesses momentos de luto, momentos de trevas, momentos de cegueira, de ignorância. Deus age, Deus cura, Deus transforma. Então, com a ação de Pedro ante o doente sofredor Enéas e diante das viúvas que choravam a morte de Tabita, aprendemos que é através da presença e do nome de Jesus e da sua mensagem, seja pela vida de oração, ou seja pela pregação da palavra, ou seja, vivemos pelo poder que há no nome de Jesus, vivemos pelo poder que há na palavra de Jesus, seja através de uma vida de oração, seja através da pregação propriamente dito da palavra. É assim que vidas são mudadas, é assim que o sofrimento é tratado, é assim que pessoas são curadas, é assim que Deus opera na vida do seu povo. Por isso Paulo aos Colossenses vai dizer que o mistério que estiver oculto dos séculos das gerações foi revelado aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer a riqueza da sua glória, deste mistério entre os gentios. Qual é o mistério? Cristo em nós é a esperança da glória.
Glórias, glórias, glórias. É a esperança da glória. Você lembra que lá no antigo pacto, através da repreensão e disciplina de Deus, por causa dos pecados, da devassidão do coração humano, carnal, pecador, aqueles que eram chamados de filhos de Belial, seja, pessoas que não se preocupavam com a vida espiritual, e acabou. Ele pode. Então, muitas vezes, nós não entendemos por que sofremos. Não entendemos por que sofremos. Porém, o temor do Senhor é o alicerce edificada e avança. A esperança é alicerçada em Cristo. E esta esperança não se abate nem pela doença, nem mesmo pela morte. E ainda, a oração é um fator fundamental na tratativa de todos os momentos difíceis ou bons do caminhar da vida. Então, pelo poder do nome de Jesus, a salvação, a transformação, a cura, o poder de Deus alcança vidas e evidencia desta forma as riquezas do Evangelho. O versículo 31 diz que a igreja tinha paz por todos os lados, ela era fortalecida, edificada e ela crescia. Ou seja, a igreja desfrutar de paz e ser fortalecida não significa a ausência de problemas, até porque não é o caso. A igreja estava sob ameaça e perseguição, mas essa paz é a segurança que nós temos em receber a fé, em receber as boas novas de Deus, e assim vivermos livres de heresias. Vivemos uma fé pura. Uma fé pura é sinônimo de uma vida fortalecida. Uma fé pura é sinônimo de uma vida edificada. Amado, uma fé pura que é fortalecida e edificada vai causar um impacto na tua vida de oração. Por que aquela igreja primitiva era uma igreja que orava? Nós vamos ver aqui em dois casos. Pedro foi lá e orou. Primeiro a Enéas, Jesus Cristo te cura, pelo nome de Jesus, fez a oração. Depois foi lá e orou por Tabita, que a menina ressuscitou. O que a igreja, quando Pedro estava preso, no capítulo 12, a igreja estava em oração incessante? Porque lá, as primeiras cenas do Evangelho, os apóstolos estavam em oração e obediência. Por que, amado? Porque eles tinham uma fé pura, uma fé bíblica. Eles exortavam e admoestavam o povo de Deus constantemente para que não abraçassem as heresias, não abraçassem as mentiras do inimigo, porque elas destroem a saúde espiritual. As fortalezas, as heresias destroem a vida de comunhão com Deus, destroem. Em contraponto a isso, é a palavra da verdade que transforma e nos capacita a vivermos segundo o levave de Deus, o coração de Deus. Vivemos em obediência, vivermos em oração para a glória do Senhor. Então, por isso a igreja tinha paz, por isso a igreja vivia com confiança, por isso a igreja avançava, vivia livre de heresias, vivia uma fé pura, vivia um relacionamento harmonioso entre os cristãos. Os irmãos viviam em amor em Cristo Jesus, orando uns pelos outros, em mútua edificação, consolação, exortação. As pessoas queriam o bem uma das outras, oravam umas pelas outras, para a glória de Deus, andavam no temor do Senhor, e por isso eram preenchidas pelas dádivas do Espírito Santo. Aqui do texto,
essas dádivas correspondiam a ânimo e poder para viver a autoridade cristã. Por isso, dos versículos 32 a 35, que nós lemos no texto básico, você vê que Pedro vai até Enéas e diz: Enéas, Jesus Cristo te cura. Jesus Cristo te cura. Diz que aquele homem imediatamente foi curado, e diz que as pessoas ficaram impactadas, as pessoas creram na palavra do Senhor, as pessoas se converteram a Jesus, toda aquela cidade, louvado seja o nome do Senhor. Então, o elemento decisivo daquela oração, daquela declaração, foi Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Messias, ungido. Jesus Cristo te cura. O poder está no nome de Jesus. Por isso nós aprendemos a orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus em duas instâncias. Primeiro, você ora de fato em nome de Jesus. Você não ora em nome de Pedro, você não ora em nome de João, você não ora em nome de Maria, você não ora em nome de nenhum santo romano, você não ora em nome de nenhum santo canonizado. Não, você não ora para essas pessoas, você só ora a Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus Pai e os homens, é Jesus. Só Ele morreu pelos nossos pecados. Foi Jesus que foi àquela cruz e morreu por nós. Então você ora em nome de Jesus. E orar em nome de Jesus também significa viver segundo a fé pura, que era essa fé que eles viviam, livre de heresia. Porque não adianta você viver no pecado, viver um monte de heresia, misturar um monte de sincretismo, sabe, uma salada mista, nada a ver com Bíblia Sagrada, vive uma pé na cabeça, pé no mundo, pé na igreja e cabeça no mundo, crente girafa, pé na igreja e cabeça lá no mundo. Então, amado, aí depois vai lá e ora em nome de Jesus. Não você não está orando em nome de Jesus, porque orar em nome de Jesus, Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Compreende? Ovelhinha amada e bendita do Senhor. Então, quando você vive assim, você anda no temor do Senhor, você tem ânimo e poder para viver a autoridade cristã. Então, por isso, a declaração em nome de Jesus, aquele homem foi curado. Pedro deu continuidade aos milagres e autoridade em Jesus Cristo. Os milagres apontam para Jesus. Vem de Jesus e da sua misericórdia o poder para curar, o poder para restaurar. E o objetivo da cura, o objetivo da restauração, o objetivo do milagre é apontar para Jesus, que as pessoas olhem para Jesus. Diz que toda aquela cidade se converteu. No final de tudo, aquelas pessoas não se converteram para Pedro, não se converteram para Pedro, se converteram para Jesus. Elas foram curadas, libertas das algemas espirituais. Os olhos espirituais se iluminaram para a glória do Senhor Deus. Então, amados, se você abrir depois em Atos 3,16, você vai ver que pelo nome de Jesus um homem foi fortalecido, chegando a ter saúde perfeita. Então eu quero declarar em oração, em fé, pela palavra de Deus, que é a hora de proclamar uma mudança de status. É hora de mudar uma mudança, declarar uma mudança de status, originada pelo poder que há no nome de Jesus. Ao invés de viver murmurando, ao invés de viver, sabe, amado, com má confissão, ao invés de viver uma vida aí misturada com as coisas do mundo, sabe, cheia de carga pesada do pecado, você vai começar a confessar a palavra, você vai começar a viver pela palavra. Hakol Beseder Baruch Hashem, tudo está em ordem, graças ao Eterno. Você vai começar a ouvir a voz de Deus, vai começar a viver a voz de Deus, a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus te capacita a viver segundo o levave de Deus, o coração de Deus. Homem segundo o levave de Deus, o coração de Deus. Por isso você declara em nome de Jesus,
porque você vive em Jesus. Aí está o segredo do poder da oração. Não adiantava se Pedro vivesse uma vida lá mundana qualquer, cheia de heresias, cheia de pecados, cheia de não sei o quê, e depois falar em nome de Jesus. Não estaria em concordância. Então aí estamos descobrindo segredos da oração, segredos da vida com Deus, poder que há no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Então, pelo poder do nome de Jesus, a salvação, a transformação, a cura alcançam vidas. E por essa razão, então, precisamos estar disponíveis para a obra do Senhor. Se você ler dos versículos 36 a 40, as pessoas mandaram chamar Pedro e disseram: vem aqui rápido, porque Tabita morreu, está todo mundo chorando, está todo mundo aqui deprimido, choroso, está todo mundo aqui já desesperado, chorando muito, todo mundo triste. Então Pedro foi lá para aliviar aquelas pessoas, pregar a palavra, levar consolação, levar uma palavra amiga, levar o ombro amigo. Ele foi lá com esse intuito. Pedro não tinha nenhum histórico de ressuscitar pessoas. O máximo curar, não ressuscitar. Então ele foi lá, o texto nos deixa isso entendido, foi lá para aliviar as pessoas das suas dores. Mas, amado irmão, ovelha do Senhor, quando você está disponível para a obra de Deus, quando você está disponível para fazer a vontade do Senhor, o inesperado acontece, o milagre inesperado acontece, porque diz o versículo 41 e 42, olha lá, 40, mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Você veja, amado, esse homem estava disponível para fazer a vontade de Deus. E esta cena já prepara essa mesma disponibilidade de Pedro, lá no capítulo 10, em ir até Jope, visitar Cornélio, o gentio. E quando chega lá visitar o Cornélio, o gentio, para pregar a palavra, outro milagre inesperado acontece. Porque Pedro ainda estava falando e o Espírito Santo batizou a Cornélio e toda a família de Cornélio. Os primeiros gentios, oficialmente, da história da igreja, estavam convertidos, batizados pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Se você estiver disponível para a obra de Deus, em obediência e em espírito de oração, milagres inesperados irão acontecer na tua vida, amado. Um Enéas será curado, uma Tabita será ressuscitada, a vida, os sonhos. Mas Deus pode fazer tudo. Ele é poderoso para fazer. Ele é o Deus de milagres. Ele faz a sua vontade. Você que já está aí com o seu corpo ainda batendo, coração batendo, mas a sua nefesh, ou a sua ruá, a sua alma, o seu espírito parece que está adormecido. Você não tem sonhos, você não tem projetos, você não vive para a glória de Deus, você não tem oração, você não tem uma leitura bíblica, você não tem presença nos cultos, você não tem testemunho pessoal, os dias estão passando, sabe, entra ano e sai ano, e nada diferente, nada muda, está aí, sabe, morgando num marasmo, numa paralisia, numa nostalgia. Amado, é hora de proclamar mudança de status, pelo poder que há no nome de Jesus. É hora de proclamar que Deus é o Deus que faz milagres, através de uma vida que vive pelo nome de Jesus, através de uma vida disponível para Deus. E assim, pelo poder que há no nome de Jesus, através da oração de fé, Enéas foi curado. Assim, pelo poder que há no nome de Jesus, na vida de oração a Jesus, Tabita inesperadamente foi ressuscitada para a glória do Senhor. Oh, glórias a Deus. Então, amado, o poder do nome de Jesus, a sua mensagem evangélica,
é transformadora. Você está esperando o quê? Você está esperando o quê para assumir um compromisso com Jesus? Você está esperando o quê para começar hoje a ter uma vida de oração? Você está esperando o quê? Qual é o sinal? Amado, não se deve esperar sinais para ter vida com Deus. O sinal já foi dado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse foi o grande sinal. Essa foi a grande bênção. Essa foi a grande bênção. Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, amado, se Deus não negou Jesus para morrer por nós, Ele não negará responder a tua oração. Quando você pedir pão, vai receber pão. Quando pedir peixe, vai receber peixe. Mas como é que você tem pedido? Tem pedido em nome de Jesus? Tem pedido tendo uma vida em Jesus? Ou simplesmente vives em pecado e lembra de pedir somente para esbanjar os seus prazeres? É hora de acordar, é hora de despertar, é hora de proclamar mudança de status, é hora de viver para Deus. Note que este Pedro, que foi até Enéas, e pelo nome de Jesus Enéas foi curado, e depois foi até Tabita, e pela oração da fé, em nome de Jesus, Tabita foi curada, e em ambas as cidades as pessoas se converteram para a glória de Deus em Cristo Jesus. Este mesmo Pedro foi também alvo de grande transformação na sua vida. Este homem, que outrora era pescador de peixes, se tornou pescador de homens, de almas, para Jesus. Esse homem teve o seu chamado transformado. Esse homem teve vitória sobre o pecado, porque ele havia negado Jesus 3 vezes. Ele conseguiu superar esse pecado, venceu o desânimo, venceu a culpa que ele carregava e se tornou um pastor de ovelhas, pastoreando o rebanho de Deus. Aquele homem cuja condição humana era tão fraca quanto a nossa, até o ponto de ter sido repreendido, inclusive por Paulo, por se deixar influenciar e dissimular com os da lei, os judaizantes. Então, amado, este homem descobriu que quando é fraco, Deus o pode fazer forte. Foi isso que ele escreveu no seu primeiro capítulo da sua carta. Exultais com alegria indizível e cheia de glória, ainda que sejais contristados por várias provações, e obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É a força de Deus, Ele fortifica. Esta é a graça de Deus, disse ele no capítulo 5 da sua carta. Então, amado, o Espírito de Deus capacitou a Pedro para que ele cumprisse o seu ministério e ele fizesse a vontade de Deus e vivesse segundo o levável de Deus, segundo o coração de Deus. Esse é o teu desejo? Esse é o teu desejo? Você deseja viver segundo a vontade de Deus? Você deseja viver segundo o levável de Deus, segundo o coração de Deus? Você deseja ser visto por Deus em fé, em obediência, para que Ele, ao intervir em circunstâncias da tua vida, você esteja em oração, como os discípulos que estavam esperando em oração e foram batizados pelo Espírito Santo no Pentecostes e cheios do poder de Deus? Este é o teu desejo? Este é o teu sonho? Ser um instrumento de Deus? Viver livre das prisões do pecado e viver poderosamente em Cristo Jesus? Pois saiba, este é o plano de Deus para a tua vida. Esta é a vontade de Deus para a tua vida. Portanto, vamos unir a fome com a vontade de comer. Vamos viver em obediência e em oração, pois pelo poder que há no nome de Jesus, haverá transformação, haverá salvação, haverão pessoas curadas, haverão vidas salvas, haverão vidas regeneradas, porque o nosso Deus é o bom pastor. Ele traz o seu rebanho com asas de salvação para o louvor
da sua glória. Amém? Assim seja, assim diz o Senhor. Louvado seja Deus. Amada ovelhinha, 20 minutos agora de oração, por favor. Se você tem aí um pedido de oração, coloque no chat agora. Semana passada, nossa irmã Rosélia colocou um pedido de oração. Nossos presbíteros estão orando. Louvado seja o Senhor, para a glória de Deus. Se você tem algum pedido aí de oração, poste aqui agora no nosso chat. Temos aqui o testemunho da Ana Clara, neta da Socorro, que passou para o FRJ. Louvado seja Deus. Temos o pedido de oração de um primo da minha mãe querida, minha mãezinha querida, primo Aster Nogueira Lopes. Ele infartou e está com o coração muito fraco. Aster Nogueira Lopes infartou e está com o coração muito fraco. Vamos orar pela sua vida. Entrou hoje pela oração e temos uma lista muito grande aqui, irmãos, que nós oramos sempre, diariamente. Está aí, os irmãos podem orar. Por favor, orem diariamente, em nome de Jesus. Pai amado, Pai eterno e bondoso, bendito, maravilhoso, Deus eterno, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de abundância, Deus de milagres, Deus que rasgou o véu de alto a baixo, nos deu um novo e vivo caminho, Pai, pelo sangue da aliança. Ó Senhor Jesus Cristo maravilhoso, em Teu nome, Jesus, rogamos, Pai, para que o poder do Espírito Santo alcance pessoas, o poder da palavra de Deus alcance vidas, transforme, cure, liberte, pessoas sejam tratadas, Pai, agora. Sabemos que há muitas pessoas que ouvem nesse momento, que estão sofrendo, Pai, todo tipo de sofrimento, artrose, todo tipo de lutas, Pai, pessoas que agora enfrentam divórcios, adultério, a falência financeira, uma quebra de uma empresa, pessoas que agora, Pai, têm visto os valores familiares construídos por anos e anos sendo diluídos, sendo enfraquecidos por uma sociedade líquida, por uma sociedade sem valores, sem raízes, uma sociedade que tem cancelado os princípios judaico-cristãos, pessoas que têm sofrido na sua própria família com esses ataques. Há pessoas, Pai, que estão desempregadas, já há tempos desempregadas, sem uma fonte de renda, pessoas que têm vivido, ó Pai, passando duras provas e necessidades, Pai, às vezes somente com pão e água, feijão com farinha, Pai, para poder sustentar o corpo. Ó Senhor amado, há pessoas que sofrem com doenças, pessoas que estão esperando na fila da operação do hospital público, meu Pai, e não conseguem vaga, e a doença piora, e a saúde se fragiliza ainda mais. Pessoas que têm vivido comprando remédios e mais remédios, tomando 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 remédios por dia. O estômago já não aguenta, Pai. A pessoa às vezes vive em estado vegetativo, vive, Pai, uma vida muito difícil, debaixo de muito sofrimento. Pai, pessoas que me ouvem nesta hora, que têm enfrentado lutas emocionais gigantescas, Pai, problemas neurológicos, doenças psicossomáticas, pessoas que têm enfrentado a ansiedade em nível altíssimo, Pai, fazendo uso de medicamentosos fortíssimos, e ainda assim, pessoas que sentem no corpo o resultado disso tudo, as mãos suam frio, as pontas dos dedos ficam geladas,
o corpo sente calafrios e arrepios e tremedeira, fraqueza nas pernas, vista cansada, vista escurecida, zumbido no ouvido, pessoas que toda hora têm um problema de labirintite, convulsão, dores por todo o corpo, manchas, hematomas, pessoas que têm lidado com todo tipo de dor, doença, problema. Pai, problema no rim, problema no fígado, pulmão, pâncreas, coração, pressão. Pai, sofrimentos e sofrimentos. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Hoje mesmo um homem aqui na Praça São Pena estava dizendo: o seu açúcar está 500, fazendo uso de medicação e não baixa. Pai, misericórdia, faz o açúcar daquele homem voltar ao normal, Pai. Em nome de Jesus, pela graça de Deus. Senhor, pessoas que têm lidado com o sofrimento diário, Pai, no casamento, no relacionamento, um relacionamento já cansado, fatigado, desgastado, um relacionamento onde não tem havido amor, não tem havido carinho, não tem havido respeito, um relacionamento onde o homem não sabe amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, e uma mulher que não sabe respeitar a autoridade do seu marido, assim como a igreja respeita a autoridade de Cristo. É a mulher que tenta mandar no homem, é a mulher que quer dar a última palavra, é a mulher que quer cuspir no chão, ajeitar as calças e dizer que quem manda é ela, e não baixa a cabeça e grita e fala até palavrão e não aceita homem macho dentro de casa. E aí o homem fragilizado, o homem com a figura hoje toda fragilizada, que a sociedade impõe aos homens, que tem que ser um homem frágil, e aí o sofrimento vem, e a família, o casamento se deteriora. Pai, misericórdia, Pai, que as pessoas entendam, que os casais entendam, Pai, que existem papéis que têm que ser respeitados. O homem de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E a mulher, uma mulher de Deus e virtuosa, ela é joia rara, fina, dentro de casa, que deve ser amada como Cristo amou a igreja. E, ó Pai, a mistura desses papéis, o não respeito a esses papéis, tem gerado sofrimento nos casamentos, sofrimento nas emoções, sofrimento nas famílias, divórcio, Pai. Pai, Tu odeias o divórcio. O Senhor não gosta do divórcio. O Senhor é contra o divórcio, a não ser em casos de adultério, em casos que uma das partes não consente e a outra parte não tem o que fazer, ou então quando há violência, leito maculado por violência, onde não há o consentimento claro, e a pessoa que violenta, que bate, que agride, certamente não é cristã. Tem que rever qual é o seu Cristo, se algum dia professou algum tipo de fé. Então outra pessoa está desobrigada. Pai, misericórdia, misericórdia. Que esses sofrimentos, Pai, sejam tratados pela vida de oração, sejam tratados pela vida da obediência à Tua palavra, que haja oração e ação. A palavra oração, ela é a junção de duas palavras: orar mais ação. Orar mais ação. Oração. Eu oro e eu tenho atitudes em concordância com a oração. E a oração tem fundamentos bíblicos. Não é uma oração carnal, para depois agir na carne e dizer que está agindo de acordo com o coração. A oração é bíblica. A oração precisa estar na palavra de Deus. E assim a ação estará em concordância.
Pai, que esses sofrimentos diversos sejam tratados, Pai. Sejam tratados, Pai. Pessoas que estão passando problemas financeiros, Pai. Há pessoas que entraram num turbilhão de dívidas. Pessoas que foram jogadas num turbilhão de dívidas, Pai. E às vezes até já pagaram a dívida, mas os frutos continuam. O resultado continua. E todo mês, entra mês e sai mês, a conta fica virada, os juros já estão muito altos e só misericórdia. Isso é um sofrimento muito grande. É um sofrimento muito grande. Só uma pessoa centrada em Deus pode descansar o seu coração diante desse quadro. É um sofrimento muito grande. Pai, que haja provisão, Senhor, em nome de Jesus. Pai, oramos, Pai, e tratamos, Pai, destas pessoas, para que esse sofrimento caia por terra, para que todo sofrimento seja tratado, seja liquidado, para que estas vidas possam, assim como a igreja, a palavra diz em Atos 9:31, que a igreja tinha paz por todos os lados. A igreja tinha paz, desfrutava de paz. Mas não era uma paz humana, porque esse não era o quadro. A igreja estava sendo perseguida e ameaçada, mas a igreja tinha paz porque era uma paz que não era humana, era uma paz de Deus. Não era uma paz que vinha das coisas humanas, era uma paz que vinha do céu, vinha da palavra, vinha do Espírito Santo, vinha de uma vida de oração, vinha de uma vida com Deus. Pai, que esta paz faça parte da vida do teu povo, que essa paz, diz a palavra, guarde o vosso levave, o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que essa paz guarde as nossas vidas, Senhor, em perfeita vitória. Que em nome de Jesus a tua igreja esteja edificada e fortalecida por uma boa doutrina, uma doutrina sã, uma doutrina pura, uma doutrina bíblica, Pai. Que nosso ministério possa ser modelo de pregações bíblicas, modelo de pregações bíblicas, meu Pai. Que nosso ministério possa ser referência nesta área, Senhor, e as ovelhas da igreja sejam extremamente beneficiadas, Pai, com uma vida bíblica na palavra do Senhor. A tua palavra, ela separa juntas e medulas, alma do espírito. Ela é capaz de discernir os intentos e propósitos do coração. A tua palavra do hebraico ruar, pelo ruar de Deus, todas as coisas vieram a existir, pelo sopro da boca de Deus, pelo ruar, o sopro da palavra de Deus, as coisas vieram a existir. Oh Senhor Jesus, amado Pai, que a tua palavra sustente a vida das pessoas, Pai, que a tua palavra alimente o coração das ovelhas de Jesus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Pai, que cada milagre que nós venhamos a viver, cada sinal e maravilha que nós venhamos a viver e a desfrutar em Cristo Jesus, aponte para Jesus, glorifique a Jesus. Nós não queremos, Pai, como certos pregadores antigos por aí, ficar fazendo sinal, aparência de sinal, para trazer glória para si, para exaltar o seu nome, e tem toda lá uma técnica para exaltar o seu nome, todo um misticismo, um jogo de palavras para exaltar o seu nome. A família apostólica, a antessala apostólica, o endereço de Deus nessa terra, aqui o profeta vivo, sabe? Esses misticismos, esse clericarismo, essas heresias, esse blá blá blá, essa conversa fiada, Pai, que isso não faça parte da nossa igreja, que isso não faça parte do nosso ministério, que a nossa igreja aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo,
aprenda a glorificar a Deus, aprenda a glorificar a Jesus. Só Jesus é digno de glória, só Jesus é digno de louvor e de honra. Isso não quer dizer que eu tenha que desrespeitar o meu pastor. Isso não quer dizer que eu tenha que desrespeitar o pastor, desconsiderar o pastor. Pastor é um qualquer, está ali igual um cachorro ali no canil, é um qualquer. Não, aí não. Uma coisa não é em detrimento da outra. Nós amamos os pastores, agradecemos a Deus pela vida deles, a liderança espiritual, também agradecemos e amamos a Deus, amamos e agradecemos a Deus pela vida de todos os irmãos, mas glória, venerar, adorar, render louvores, reconhecimento da glória, só ao nome de Jesus. Não precisamos de clericalismo, não precisamos de jargões, de blá 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 gospel para gerar uma admiração carnal e humana. Não, nós queremos aqui que Deus seja glorificado, Deus seja adorado, e assim pessoas se convertam a Jesus, assim o Evangelho corra, assim pessoas sejam curadas, saradas, restauradas, assim a bênção do Espírito Santo, as dádivas do Espírito Santo que dão ânimo, força e autoridade para a igreja sejam pujantes na vida do ministério. Uma igreja alicerçada na palavra, uma esperança alicerçada na pessoa de Cristo, é uma esperança que não há de se abater, nem mesmo diante da morte e nem diante do sofrimento, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Ó Senhor, Tu és, Pai, e seja mais e mais, Pai, o Senhor desta igreja, Pai. Domina sobre esta igreja, meu Pai. Domina sobre nós, Senhor. Sejas Tu, Pai, o Senhor absoluto nesta igreja, neste ministério, destas ovelhas, Pai, que Tu trouxestes aqui para serem pastoreadas, e das muitas e milhares outras mais que virão para a glória do Teu santo e precioso nome. E, Pai, por fim, oramos, Pai, pelas nossas obras da igreja de Itaipu. Pai, os desafios são altíssimos, Pai. As obras são de valores altíssimos, Senhor. E nós temos sido testemunhas de milagres diários, Pai, para a realização destas obras. Senhor, milagres, Pai. Tu tens usado financeiramente, especialmente uma família, Pai, para financiar estas obras, Senhor, e queremos orar, Pai, tanto para que o Senhor prospere abundantemente mais e mais esta família, Pai, porque quanto mais o fiel é abençoado, mais o fiel abençoa a Tua casa. Possa ser surpreendida, Pai, esta família de uma forma abundante, surpreendida, Pai, de uma forma que fique atônita, diga: gente, mas é bênção de tanto lado que eu já nem sei mais, tem nem mais onde recolher tanta bênção, Senhor, para a glória de Deus, Pai. E eu sei, Pai, que Tu vais abençoar mais e mais, Pai, até porque em nome de Jesus, a Tua casa tem projetos grandes, Pai, projetos grandes, para nós estruturarmos o ministério de louvor, estruturarmos músicos na igreja, ministério de crianças, ministério de evangelismo, pessoas que estejam trabalhando no horário comercial, diariamente na igreja, trabalhando, Pai, para poderem organizar tudo isso e fazer com que a obra avance de uma forma absolutamente grande, Senhor. Para isso tudo é necessária provisão. Então, Pai, prospera, Pai, em nome de Jesus. Outras pessoas que estão me ouvindo agora, Pai, portas sejam abertas, Pai, milagres aconteçam, Pai, corações sejam generosos com a Tua casa, para que essas obras sejam realizadas, Pai, para o louvor e a glória do Teu nome, e em nome de Jesus em breve possamos inaugurar aquela casa para o louvor e a glória do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E que cada um de nós, Pai, sejamos instrumento da Tua glória, instrumentos do Teu poder, que estejamos disponíveis, Pai, para a Tua obra, assim como Pedro esteve disponível para ir até Enéas, para ir até Tabita, para ir
até Cornélio, e ali milagres inesperados aconteceram, porque quando a gente se disponibiliza para Deus, coisas inesperadas, abençoadoras acontecem na vida do povo de Deus. Esta é a nossa oração e essa é a nossa gratidão, essa é a nossa fé e esperança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Aster Nogueira Lopes, receba aí uma palavra de cura na sua vida em nome de Jesus. Irmã Edmeia, abençoada do Senhor, missionária, receba aí a nossa oração, uma palavra de bênção sobre a tua vida em nome de Jesus. Oramos para a glória de Deus em Cristo Jesus, e o povo amado do Senhor diga amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, amada igreja, família na fé, povo santo de Deus, igreja de Cristo, povo abençoado com toda a sorte de bênçãos, chegamos ao final de mais uma reunião, chegamos ao final desta noite maravilhosa, desta live maravilhosa. Eu quero agradecer a Deus pela tua estadia até o final desta oportunidade que tivemos, que Deus nos concedeu para mantermos comunhão de oração e fé em Cristo Jesus, com Deus e pela internet, com os irmãos, cada família aí no seu pejique, um com o outro, no seu pequeno grupo de integração e crescimento, mantendo comunhão para a glória de Jesus Cristo. Olha, eu quero dizer a você, esteja conosco nesse próximo domingo. Quero já estender uma palavra carinhosa, eu vou falar no domingo novamente. Nossa irmã amada Sueli Andrade Palhares, louvado seja Deus, fará aniversário na segunda-feira. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Assim seja a vontade de Deus, e que em nome de Jesus, bênçãos sem medidas, amada irmã Sueli, sobre a tua vida, para a glória do Senhor. Queremos vê-la no domingo, queremos abraçá-la, queremos dar-lhe ósculo santo, beijo santo, para que a amada se sinta querida e amada entre nós, como de fato és, em nome de Jesus. E neste próximo domingo, às 9 horas da manhã, aqui na Rua General Roca 340, Galeria Tijuca, Praça Sans Pena, Rio de Janeiro, coração do Rio de Janeiro, Levave do Rio de Janeiro, coração do Rio de Janeiro. Estaremos no culto presencial às 9 horas da manhã. Nosso amado presbítero Jorge Andrade será o ministrante da palavra, estará abençoando a igreja com a pregação da palavra de Deus. Presbítero Jorge Andrade meu convidado para pregar a palavra de Deus, para subir o altar e ministrar a palavra do Senhor, segundo a vontade de Deus, que governa e faz todas as coisas. Assim, nesse próximo domingo, você é nosso convidado. Venha estar conosco presencialmente aqui na Casa do Pai, Rua General Roca 340, Galeria, às 9 horas da manhã, Tijuca, Rio de Janeiro. Aguardo por você em nome de Jesus. E em breve, muito em breve, na Estrada Francisco Cruz Nunes 10.031, região oceânica de Niterói, Itaipu, Mara Vista, estaremos inaugurando nossa sede nacional de nossa igreja, para que terá um novo nome. Nós já estamos em fase de mudança de nome, porque não queremos identificação com ministérios que não concordamos com doutrinas. Precisamos ter a nossa identificação. A pessoa falar o nome da nossa igreja, pense na nossa igreja, a nossa identidade própria, a nossa identidade criada e construída próprias. Então, em nome de Jesus, estamos em fase de mudança total de nome. Já temos um nome próprio há muito tempo, mas ainda tem uma raizinha que precisamos alterar para que sejamos absolutamente a nossa identidade própria, totalmente. Bem? Então, estamos aí nessa fase e em breve Itaipu inaugurada, se Deus quiser, Talima Teu, para o louvor e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Conto com as suas orações,
Oro para que você tenha um coração liberal, seja generoso com a obra de Deus, para que inclusive aqueles que ministram na palavra de Deus, como diz lá Paulo a Timóteo, tenham dupla honra no seu ordenado e não passem dificuldades financeiras. Amém? Para a glória do Senhor. Esta é a minha oração em todas as coisas. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Tenha um final de semana abençoado. Tenha uma noite abençoada. Ao deitar a cabeça no travesseiro, logo pegue no sono. Sono revigorante. Tenha bons sonhos. Sábado, amanhã seja maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. E domingo estaremos juntos. Em nome de Jesus. Graça, paz, misericórdia, amor, doces consolações da parte de Deus sobre a tua vida. Eu digo que somos o que somos pela graça de Deus. Amém.